Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder a mais uma pergunta aqui. Olha só, a Camila pergunta o seguinte: na depressão, a pessoa só chora? Não, Camila, é muito variado os sintomas, tá? Tem outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre a depressão, talvez você possa complementar esse que eu vou falar agora, tá? Pelo DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, último que saiu agora em 2023, que é a edição revisada, os sintomas de depressão, na maioria das vezes, incluem uma avolia, uma apatia, melancolia, ok? Mas talvez em crianças e adolescentes possa se manifestar, por exemplo, com irritação. Então, essa diferença no humor, ela pode levar a pessoa a chorar de tristeza, de melancolia, mas às vezes ela altera o humor e a pessoa não chora. A pessoa se irrita, por exemplo, tá? Então, também pode acontecer na depressão esse tipo de comportamento. Às vezes, a pessoa fica tão apática, ou seja, é, sem vida, sem cor, sem movimento, sem motivação, que a pessoa nem consegue chorar. A pessoa fica em preto e branco, sabe? Então, aquilo que ela tinha tesão de fazer há meses, anos atrás, ela já não se importa, ela já não sente mais alegria, mas ela não chora. Às vezes, acontece dela não chorar. Então, nem sempre essa diferença de humor se dá através do choro, da tristeza, tá? Ela pode acontecer através da irritação ou da apatia, que é um estado onde a pessoa fica, né? Sem expressão, não se alegra e também não fica triste. Então você conta piadas, você traz notícias boas, você dá presentes e a pessoa nem tchum, né? A pessoa não se manifesta nem positivamente nem negativamente. De repente acontece algo triste, um filme, uma novela ou mesmo algo real que aconteça com a família, enfim, né, com o mundo, e a pessoa também não se manifesta, também não expressa nenhum lamento, nenhuma consideração. Então, isso também pode acontecer na depressão, tá? Será que ficou claro sobre a forma que a pessoa pode demonstrar a depressão? Outros sintomas característicos da depressão são a disfunção, a alteração do sono e da alimentação. Então, quando a gente vê pessoas que, por exemplo, dormem mais do que o comum ou menos do que o comum e comem mais do que o comum ou menos do que o comum, perdem o apetite, a gente está diante de uma situação talvez mais agravada de depressão. Então, tem pessoas, por exemplo, que ficam o dia todo na cama, né? Nem que não durmam, mas ficam ali descansando, não têm vontade de sair dali, não conseguem, por vezes, até tomar banho. Então, são casos já bem graves, onde a depressão realmente precisa de cuidado urgente. E tem casos que a pessoa perde o apetite, por exemplo, não come, vai para a mesa para comer, come uma ou duas garfiadas, sabe? Não tem mais apetite, não faz sentido comer, tá? Então, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que aumentam o apetite, mas de qualquer forma é uma desregulação, porque ela também não se alimentava assim antes. Então, isso também precisa ser avaliado, investigado, tá? Esses são talvez as três principais características que façam com que a gente investigue melhor aí os casos de depressão e possa, através da psicoterapia ou até mesmo uma consulta com psiquiatra, se for o caso, ajudar essa pessoa, né? A mudar aí os seus comportamentos, de repente aconteceu alguma coisa, talvez tenha morrido alguém, talvez tenha se separado, talvez tenha perdido um amigo, talvez tenha se sentido rejeitado, enfim, mil possibilidades, né? Tem pessoas que têm uma tendência natural, mas ainda assim, quando desregula a esse ponto, precisa ser revisto, né? É muito subjetivo essa questão da gravidade, porque muitas vezes a pessoa comete suicídio ou ideação suicida ou automutilação e você diz, nossa, mas
nem era para tanto. Nossa, mas meu Deus, aquela pessoa tinha tudo, né? E ela está se sentindo bem diferente. Ela está vendo muitos motivos, né? Então precisa ser investigado, precisa ser conversado, a gente precisa falar sobre isso, né? Como diz o lema, ok? Ficou claro? Eu sou a Vivian, sou psicóloga, sou gestalt terapeuta. Caso você tenha alguma pergunta, entre em contato com a gente, tá? Um abraço.